as principais teses do direito administrativo para esse ano de 2025. Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia, e hoje quero conversar com vocês um pouco sobre o volume de teses e as discussões que eu entendo que serão bem relevantes para quem advoga com o direito público, quem advoga com o direito administrativo nesse ano de 2025. Eu queria destacar que a advocacia no direito administrativo, ela tem algumas oportunidades muito interessantes. Claro, a primeira delas, e acho que a principal, é a advocacia na área de concurso público. A gente tem a possibilidade de ajuizar e discutir a cobrança aí de provas, de questões de prova de concurso, a correção de determinadas provas. Claro, o STJ ele é um pouco reticente ao judiciário ingressar e se substituir ou substituir a banca examinadora na correção de provas. Mas a gente tem alguns julgados excepcionando essa hipótese, quando os tribunais regionais dizem que se houver uma ilegalidade flagrante, uma correção bizarra ou ausência de cobrança de uma questão compatível com o edital, seria possível o judiciário intervir. Também a gente pode ter lá a advocacia de servidores públicos, a questão de PAD, de sindicâncias, de reajuste de remuneração, licitações, contratos administrativos. Mas o ponto e as grandes teses que eu quero trazer para vocês é que eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade na advocacia para o direito administrativo nunca vista antes. Primeiro porque, em 2021, a gente teve uma série de mudanças legislativas importantes no ordenamento jurídico. A Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, reformou todo o sistema de licitações. Então, veja, é uma baita oportunidade da advocacia, porque, afinal de contas, os melhores advogados de licitações têm aí pelo menos 30, quase 40, 30 anos de Lei 8666 na sua frente. Hoje, a Lei 14.133 colocou todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? A lei é recente, então, se você parar para ler e estudar a lei agora, você já consegue sair na frente de muita gente. Também a gente teve em 2021 uma mudança radical na improbidade administrativa. A quantidade de mudanças que a gente teve na lei fez com que o Supremo mudasse radicalmente a sua jurisprudência. Oportunidade gigantesca. E essas mudanças, elas vêm a reboque de uma mudança relevantíssima que a gente teve em 2018 na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, para quem atua na área de controle, para quem atua com Tribunal de Contas, para quem atua com improbidade, para quem atua no controle de licitações, mudanças relevantíssimas e que vão ter um resultado prático muito interessante aqui para a gente na nossa atuação. Por outro lado, a gente tem as principais teses que eu acredito que a gente pode trazer para a advocacia do direito administrativo. A primeira delas são as teses de improbidade administrativa. A nova lei de improbidade, ela mudou radicalmente o sistema da improbidade no Brasil e passou a dizer, por exemplo, que só existe improbidade se houver dolo. Ela passou, por exemplo, no artigo 11, que é o artigo que fala dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, que só vai haver ato de improbidade que atenta contra princípio se houver lesividade relevante. Ela passou a dizer, por exemplo, que o rol do artigo 11 é um rol taxativo. Ela revogou alguns incisos do artigo 11, o que também melhorou muito a vida aí do réu na improbidade. E o Supremo, ao apreciar a constitucionalidade dessas mudanças, ele disse que a lógica, de fato, é a lógica do direito administrativo sancionador. Ou seja, se o processo ainda não transitou em julgado, as mudanças mais benéficas da lei devem retroagir para beneficiar o réu. E aqui a gente está numa oportunidade gigantesca. Afinal de contas, o STJ ainda vem firmando a jurisprudência quanto a várias teses paralelas. Só aqui no escritório a gente já pegou diversos casos de improbidade, que é exatamente a discussão da consequência da decisão do Supremo às ações antigas, as ações já ajuizadas anteriormente, enfim, antes da mudança legislativa. Então fiquem atentos, inclusive no nosso material, no nosso e-book que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar alguns julgados do STJ bem legais, então fica até o final desse vídeo para você baixar um e-book com as principais teses aí de direito administrativo, que a gente aprofunda bem essa questão da improbidade. Uma outra tese que eu também queria trazer para vocês é a tese que envolve a responsabilidade civil do Estado. Essa não é bem uma tese nova, inovadora, mas só para a gente alinhar, a responsabilidade civil do Estado, ela ocorre de forma objetiva. Ou seja, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, estabelece que se a vítima
sofre um dano causado por um agente público agindo nessa qualidade, a vítima pode entrar com ação contra o Estado e ser indenizada de forma objetiva. E o Estado, uma vez sendo indenizado, entra com ação de regresso contra o agente público se esse agiu com dolo ou culpa. Então a lógica é mais ou menos essa aí da responsabilidade civil do Estado. Aqui há uma tese interessante em defesa do agente público, que ele tem o direito, segundo a jurisprudência do Supremo, de apenas e tão somente ser processado pela própria fazenda pública que o remunera. Ou seja, não pode a vítima entrar com ação diretamente contra o agente público. Isso é informação importante, afinal de contas, às vezes eu sou réu num processo, mas eu atuei na qualidade de agente público. Então eu não posso ser réu naquela demanda específica ajuizada por uma vítima. Só quem pode me processar é o próprio Estado. E uma última tese, pelo menos aqui para o nosso vídeo rápido, lembrando, deixei para vocês um e-book aí para vocês baixarem, é importante que a gente tenha uma análise da questão dos concursos públicos. Duas discussões de concurso valem a pena a gente enfrentar. A primeira é que, geralmente, os concursos públicos são feitos com um cadastro de reserva. Então tem lá 10 vagas no edital. Se o candidato for aprovado dentro das vagas, ele tem o direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso. Ou seja, eu serei nomeado no cargo dentro do prazo de validade do concurso. Direito subjetivo à nomeação. Então chegou ali no último dia do certame do prazo de validade do concurso, eu não fui nomeado, mandado de segurança para eu poder ser nomeado. Mas eu posso ficar fora das vagas previstas no edital. Fiquei lá em 11º, fiquei no cadastro de reserva. A ideia é que eu posso, segundo a jurisprudência do Supremo, eu passo a ter direito subjetivo à nomeação se alguém que está mais bem colocado que eu desiste, por exemplo, e eu passo a integrar a quantidade de vagas. Eu estava em 11º, uma pessoa desistiu, eu passei a integrar os 10, que são as vagas previstas no edital, eu passo a ter direito subjetivo à nomeação. Também tem alguns julgados dos tribunais superiores, STJ, STF, que dizem que eu passo a ter direito subjetivo à nomeação se a administração der sinais claros que precisa me nomear, que está precisando de mim, e ela tiver, por exemplo, uma pessoa em desvio de função, se ela tiver alguma nomeação precária, dá para construir uma tese nesse sentido. E uma outra discussão ainda em concurso público é que o judiciário ele não gosta muito de entrar no mérito das questões de concurso público. Mas a gente tem julgados, né? O STJ, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e nem tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle da legalidade do concurso, só controlar a legalidade, se está tudo certo, e da observância da vinculação ao edital. Então, a princípio, o judiciário não entra na questão, mas os tribunais regionais, aqui é bem importante você fazer uma pesquisa sobre isso, tem muito julgado sobre isso. Os tribunais regionais, tribunais de justiça, eles flexibilizam essa jurisprudência para permitir a banca corrigir, o judiciário corrigir questão se houver uma flagrante ilegalidade. Então, a correção, eu disse aquilo, né? Muitas vezes a gente tem questões discursivas. A resposta queria que eu dissesse A. Eu disse A e mesmo assim a banca não pontuou. Aí o judiciário entra. Então, se você quiser saber dessas teses, aprofundar um pouco mais e outras, eu preparei para vocês aqui um e-book bem legal. Vocês podem baixar aí e acompanhar os nossos materiais. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.